Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Gênios e Loucos, podcast que vai fazer você pensar fora da caixa. Eu sou Rafael Ávila e hoje nós vamos falar sobre os Anunnakis. Não sei se você já ouviu falar, se você já ouviu falar, você sabe o quanto esse assunto é interessante. Se você não ouviu, fique com nós que vai dividir opiniões, você vai refletir sobre tudo que você sabe sobre a história da humanidade. E quem vai falar para nós, com a gente, com esse assunto tão polêmico, é o nosso convidado, Lélio Rodrigues. Seja bem-vindo, Lélio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Rafael. E vamos seguir nessa aí. Perfeito. Pessoal, antes de começar a falar sobre os Anunnakis, eu queria que tu falasse um pouco de ti, Lélia, porque assim, ó, uma coisa é uma pessoa que não é instruída, que não vai atrás de conhecimento, que acredita que todo mundo falar de um assunto tão polêmico assim que divide tantas opiniões. Outra coisa é uma pessoa bem instruída, né, que já tem uma boa bagagem de vida, tem até uma instrução acadêmica, profissional, defender uma teoria que muitas pessoas vão dizer que não vai fazer muito sentido. Então, conta um pouco de você. Quem é Lélio Rodrigues e um pouco da tua história, por favor. Pois então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre para estudar. Entrei no Colégio Militar de Porto Alegre, segui uma vida ali militar, estive na Academia Militar. E após sair, cursei Direito, sou pós-graduado em Direito e hoje sou policial civil do estado de Santa Catarina. Então eu tenho uma vida aí de estudos, de pós-graduações. E esse assunto me interessou há um tempo atrás, né? Foi logo após eu entrar para a polícia, em 2012, quando eu, através, ou foi de um sonho, ainda não sei se eu posso falar se foi um sonho ou foi alguma coisa que me veio presencial, mas talvez de alguma outra forma, né? Eu tive a visão de um ser que chega para mim e do nada, assim, rapidamente me fala, um ser até meio parecido comigo, moreno, né? Chega para mim e fala assim, busque conhecimento. Isso foi em meados de 2013, 2014, logo após que eu adentrei na Polícia Civil de Santa Catarina, né? E isso aí me fez pensar, né? Puxa, mas buscar conhecimento em quê? Então as coisas foram aparecendo, eu senti uma enorme vontade de adquirir livros, de assistir canais de YouTube, de assistir programas, e fui atingindo essa minha etapa, né, nova etapa de vida, adquirindo vários conhecimentos, mas eu não tinha certeza do que aquele ser tinha me falado realmente, né? Mas hoje tu acha que quando ele se referia a conhecimento, ele estava falando dos Anunnakis ou estava falando do conhecimento geral e deu a coincidência de você chegar nessa teoria dos Anunnakis? Não, ele não falou em Anunnakis, tá? Não, mas você acha que ele estava se referindo a isso? Não, tá, era geral, eu acredito que não, tá? É assim, ó, na minha infância eu estudei em colégio de padre, estudei em colégio de freira, né? E li bastante a Bíblia nessa época, né? Mas sempre alguma coisa parece que me incomodava, né? Algumas coisas ali, eu sempre fui um cara meio cético. O porquê é foda, né? O porquê é foda, mano. Então, eu sempre fui meio cético para as coisas, eu queria ver para crer, e muitas vezes quando eu me deparava com algumas passagens da Bíblia, né, eu ficava pensando o porquê daquilo ali, né. Eu sei que, assim, ó, muita gente não vai concordar comigo, né, então daqui para frente o que eu vou falar são coisas que eu analisei, fui buscar, né, e aí o que acontece? Eu sou proveniente do catolicismo, tá? Então minha família toda católica, lá do interior do Rio Grande do Sul. Na minha época de jovem, não existia, era muito pouco a parte evangélica, protestante, né? Então, sua grande maioria católica.
Então mas mesmo assim eu tinha uma certa dúvida com relação a algumas coisas ali que aconteciam que eu não conseguia entender. E, e assim, ó, eu não quero dizer que o que eu estou falando é a realidade, não quero dizer que eu sou dono da verdade. São coisas que ao longo desse tempo aí, a partir de 2013, eu fui analisando obras, fui pesquisando, fui lendo muitos autores. Então eu costumo falar, eu tenho uma boa biblioteca na minha residência, né? Então às vezes as pessoas perguntam, por que tem tanto livro na tua biblioteca? Aí eu disse assim, não, eu costumo focar em um assunto e adquirir vários autores daquele assunto. Vários pontos de Porque vista, né? vários pontos de vista, né? Porque a gente não é dono da verdade, a gente não imagina o que é a verdade realmente, né? Infelizmente, o ser humano deturpa muitas coisas, né? Então, isso era uma coisa também que me chamava muito a atenção com relação à própria Bíblia. Eu sei que tem pessoas que vão ficar chateadas disso que eu estou falando, É né? polêmico. Mas eu não consigo, eu não consigo dar 100% de garantia em situações que a gente realmente analisa, né? E a gente busca conhecimentos, busca opiniões de diferentes autores e a gente vê que são coisas que tem um certo embate ali, né? Cara, o pessoal deve estar agoniado. Mas que porra é essa de Anunnakis? Porque tu tá falando, tá gerando essa expectativa. Tá, mas do que esse cara tá falando? Quem é Anunnakis? Então, tem um monte de gente que tá nos ouvindo agora, nos assistindo, e nunca ouviu falar dos Anunnakis. Que foi o meu caso. A primeira vez que eu ouvi falar foi aquela vez lá no churrasco do nosso parceiro lá, que nós conversamos sobre isso, e eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Então, para quem tá nos assistindo e nunca ouviu falar dos Anunnakis, fala para um leigo o que é, que teoria é essa, né, os Anunnakis, e qual é o impacto que eles têm na humanidade? Pois então, a figura dos Anunnakis até ao certo eu não sei bem quando apareceu, nesse período aí que eu comecei a buscar o conhecimento, eu não sei quando que apareceu. Eu só me lembro de um livro que havia na minha residência e por anos eu achei que esse livro era da minha mãe e não era. Agora, há pouco tempo, eu sempre acreditei que aquele livro, um livro já velho, antigo, né, meio com folhas amareladas, que se chamava Deuses Astronautas. E por anos eu achei que aquele livro era da minha mãe. Mas nunca tinha lido. Não, nunca tinha lido. Aí, aquele livro, também não sei por qual motivo, quando eu vim embora para Santa Catarina, aquele livro estava na residência, até antes de eu casar, estava na minha residência, eu passei a mão naquele livro, coloquei no meio das minhas coisas, estava na estante da residência da minha mãe, do meu pai, e eu coloquei esse livro nas minhas coisas e acabei trazendo esse livro comigo. Isso bem antes de eu receber essa visita desse ser. E falava em deuses astronautas. E depois que esse ser chega e me fala para buscar conhecimento, eu comecei a ler de tudo um pouco. E o maior questionamento que eu achava que por ser um ser, né, talvez de uma outra dimensão, talvez um espírito, ou talvez até físico, mas eu não lembro ao certo como é que esse ser chegou em mim, eu passei a acreditar que era voltado para esse lado. Porque eu também sempre acreditei na vida extraterrestre, né? Uhum. Então, eu comecei a ler esse livro, e desse livro, que é de Von Däniken, que é um autor internacional, né? Do Von Däniken, eu passei para Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin é um autor que foi que mais divulgou a figura dos Anunnakis. E quem são os Anunnakis? Né? Os Anunnakis seriam seres que vieram de outro planeta para a Terra e que foram eles que nos criaram, segundo as teorias de Zecharia Sitchin e de outros autores até antes de Zecharia Sitchin, mas por uma questão de ainda
sei ao certo o porquê. Essas teorias ficaram guardadas por anos e anos. Então, meados da metade do século XX, Zacarias Sitchin pega as famosas tábuas sumérias, né, e traduz a linguagem sumérica, que é uma linguagem cuneiforme, que ela é feita através de desenhos, né? Tem um desenho, um pincel ali que é feito Sabe quando fala dessas traduções, eu já ouvi falar em outras histórias também, sabe o que me vem na cabeça, me faz refletir? Por exemplo, ele traduziu, certo? Mais alguém tem a capacidade de traduzir assim como ele? Sim, outras Tá, pessoas. então na verdade, quando nós falando de tradução, existe um consenso entre vários tradutores. Existe. Não é uma pessoa que diz, ó, isso quer dizer isso. Não. Ah, beleza. Então existe um consenso entre vários tradutores. Existe. Porque eu pensava assim, não, se a pessoa falar que isso é aquilo, vão acreditar, porque ele é o único que traduz. Exato. Na verdade, após eu começar a estudar sobre os Anunnakis, eu comecei a buscar outras fontes, né? Uhum. E há algumas divergências entre autores, tá? Mas, no geral, eles falam a mesma coisa, né? No geral, são seres que vieram para a Terra. Eles são de um planeta chamado Nibiru, né? Esse planeta ele tem uma trajetória diferente dos planetas que fazem parte do sistema solar. Todos os planetas eles andam numa trajetória, e o planeta Nibiru ele tem uma trajetória diferenciada. E de tantos em tantos anos ele passa, entre aspas, né, próximo da Terra. Então, qual é o início da história, segundo esses autores, né? Qual é o início da história dos Anunnakis? Primeiro, a palavra Anunnaki seria, em sumério, pela tradução no sumério, seria aqueles que vieram do céu, ou aqueles que pertencem ao clã de Anu. Anu, depois eu vou explicar quem seria. Tá? Então, esse planeta estava com problema na sua atmosfera. Esse planeta Nibiru, ele estava com problema na sua atmosfera. E aí o que ocorre? Eles, através de estudos, chegaram à conclusão de que o ouro, o pó do ouro, o ouro que seria manipulado quimicamente, e aí um produto que compõe ali o ouro, se ele fosse jogado na atmosfera do planeta Nibiru, ele conseguiria salvar a atmosfera. A atmosfera estava se exterminando, a atmosfera desse planeta. E, por consequência, né, o planeta morreria, e toda essa população desses seres, né, seriam dizimados. Tá? Tipo, seria o que hoje na Terra nós chamamos de aquecimento global, que se continuar assim vai acabar o planeta. Exato. Então, se fosse na Terra, a atmosfera da Terra, né, devido às condições em que faz com que nós possamos viver aqui dentro, caso isso aí se deteriore, né, não teríamos mais como sobreviver dentro da Terra, sem o sol, sem a água, sem a chuva, então tudo isso aí, toda a vida na Terra se perderia, né? Então é o que era a situação que estava o planeta se acredita que é a situação que estava acontecendo nesse planeta chamado Nibiru, né? Nibiru ou Nibiru, que era o planeta dos Anunnakis. Há de se esclarecer que Anunnakis não é uma raça, tá? Anunnakis é um nome que os sumérios deram para esses seres. Então, né, se nós hoje, esses seres voltarem à Terra, né, a gente não tem como chamá-los de Anunnakis. Então, eles vão ter determinados nomes, ou Nibiruanos, ou Nibiru também foi um nome dado. Tá, peraí que eu fiquei confuso agora. Tá, os Anunnakis, quem que deu o nome para eles? Os próprios sumérios. Tá, e os sumérios estavam acima dos Anunnakis? Não. Os sumérios, eu vou comentar quem são os sumérios. Os sumérios é bem depois dos Anunnakis. Já somos nós. Tá, entendi. É a primeira população que se tem notícia humana, são os sumérios. Aí depois vem os acádios, vem os assírios,
Mas os sumérios foi a primeira população que se tem notícia na Terra. Tá? Os sumérios, né, que eu vou falar mais adiante, eles foram criados, né, pelos Anunnakis. Tá, então na verdade os sumérios, eles são... Os Anunnakis é o criador e os sumérios são a cria. Exato. Tá? Entendi. Então, essas tábuas que foram descritas cuneiformes, na verdade são 25 mil tábuas cuneiformes, que elas foram exploradas em 1849 por um cientista, um arqueólogo britânico, que descobriu essas tábuas lá em Nínive, na região da antiga Mesopotâmia, Suméria. Lá onde é a região hoje do Iraque, entre aqueles rios ali, Tigres, Eufrates, ali no Oriente. Então tu vê que existe prova tangível sobre esses Anunnakis, né? Então, o que me leva a crer, devido a todo esse tempo que eu estudei, né, é que as histórias, elas convergem, elas têm uma certa lógica, né? Por isso que me chamou a atenção. E vários questionamentos da história humana, vários questionamentos na nossa própria Bíblia, principalmente quase que totalmente no seu Antigo Testamento, diferentemente do Novo Testamento, tá? No seu quase totalidade do seu Antigo Testamento, se refere à história contada pelos sumérios nessas tábuas cuneiformes que foram traduzidas pelo Zacarias Sitchin, descobertas por esse cientista britânico e depois traduzidas pelo Zacarias. Né? Então, o que acontece? Voltando à história dos Anunnakis, eles, diante dessa condição de precisarem do ouro, eles enviaram seres para pesquisar outros planetas, outros mundos, né? E esse pessoal que eles enviaram, com suas naves, logicamente, tecnologia muito acima da nossa. A nossa atual tecnologia. Não, bem acima da nossa atual, muito acima da nossa atual. Tá? E só para ter um tempo cronológico, né? Então se tem que eles chegaram em torno de 350 a 400 mil anos atrás. O que se tem também é que a parte da contagem do tempo para os Anunnakis é diferente da contagem do tempo para nós. Então eles, um char em torno de 3.200 anos. Então um char para eles seria quase que um ano para nós. Tá? Então para se observar que devido às condições do planeta deles, eles vivem muito mais, milhões, bilhões de anos a mais que nós na Terra, que é em torno, uma média entre 100 e 120 anos, né? Tá, então se eles chegaram a mais de 400 mil anos, certo? Isso. E levando em consideração que teorias dizem que a nossa espécie tem milhões de anos, então já refuga essa teoria. Sim. Porque se foi eles que criaram a nossa espécie, então não tem milhões de anos. Então o que se tem durante toda essa trajetória do meu estudo sobre os Anunnakis? Tá? Que realmente, eles vieram para a Terra, eles aqui desceram, detectaram que havia muito ouro, principalmente numa região que eles denominaram de Abzu. Essa região Abzu, que hoje se refere ao sul da África. E realmente existe lá hoje, né, muitas jazidas de pedras preciosas, de ouro, né? Uhum. Inclusive motivos de várias guerras, né? Então nessa região eles detectaram que havia muito ouro. O que eles fizeram? Essa equipe que veio precursora para verificar, eles retornaram e avisaram, olha, nós encontramos ouro num planeta e tem ouro suficiente para que possamos extrair e enviar para o nosso planeta e tentar resolver o problema da nossa atmosfera. Eles então mandaram um destacamento maior, vieram para cá pesquisadores, cientistas, e também trouxeram uma raça deles
que não chega a ser escravo lá, mas são uma raça de trabalhadores. Tá? Então, eles têm classes sociais, né? É o CLT do nosso planeta. É o nosso CLT, pessoal trabalhador, né? O operário, que se chamava Igigues, Igiges ou Igigues, né? E eles vieram para cá e começaram a trabalhar, né, nesses locais, extraindo ouro. Então a história ela se desenrola por milhões, por muitos anos, né? Eles trabalhando. Só que as condições do planeta Terra, diferentemente das condições do planeta Nibiru, né? Faziam com que esses Igigues, esses operários que são dessa raça, né? Desses seres Anunnakis, eles começaram a sentir o calor, começaram a sentir muitas vezes em locais frios, começaram a sentir a pressão atmosférica na Terra, que era diferente deles, né? Então eles começaram a se revoltar com isso. Eles começaram a se revoltar e começaram a se amotinar. Porra, é o CLTs, cara. É o sindicato. O sindicato dos Anunnakis. Né? E aí o que acontece? Eles começaram a se amotinar, então começou focos de motins, e não querendo mais se sujeitar a essas condições da Terra que para eles eram muito maçantes. Né? Imagina só, as condições de um planeta, né? Um planeta diferente do nosso. O pessoal vem de lá para cá, como se nós fôssemos a Marte, né? E aí imagina enfrentar aquelas condições de lá, né? Que a gente tem um certo conhecimento aí. E aí trabalhar, né? Então não é fácil. Tá? Então, apesar de todo o equipamento que eles tinham, apesar dos maquinários que são hipermodernos, né? Muito mais aquém do que nós temos hoje, e aí eles começaram a se amotinar, a se revoltar, e a chefia dos Anunnakis, então, na época, o rei Anunnaki era chamado de Anu. Então, por isso que às vezes há uma certa confusão com o que se fala, que alguns, não digo confusão, uma discordância entre os autores, né? De que Anunnaki seria aqueles que vieram dos céus, em Sumério, ou Anunnaki seria que faziam parte do clã de Anu, né? Que é o rei deles. Tá? E era titulado rei mesmo? Deus te deu essa informação? É rei. É rei. Deus, essa palavra Deus, fomos nós que colocamos, tá? Uhum. Então ele é um rei e ele possuía dois filhos. Um filho chamado Enlil, que era filho da rainha, rei com a rainha. Enlil seria o príncipe, né? Um dos príncipes. E um outro filho chamado Enki, dois filhos masculinos, chamado Enki, que era filho do rei com uma concubina. Então ele não era filho da rainha, era filho de uma concubina que o rei teve. Ele tinha mais uma filha chamada Niamar, segundo o que traz. Tá, o rei tinha filhos com mães diferentes. Isso. Mas era uma espécie monogâmica, era uma traição, ou ele tinha mais de uma mulher mesmo? Não, na cultura deles, eles poderiam ter mais de uma mulher, mas traição, no caso. Havia a rainha, né? Então, inclusive eles na cultura deles, né, segundo o que está trazendo isso tudo que eu estou falando foi traduzido por Zacarias, por outros autores, né, das pedras encontradas lá na antiga Suméria, nas pedras cuneiformes. São 25 mil pedras, onde está escrito em escrita cuneiforme. Isso aí está trazido nessas pedras, tá? Então, segundo a cultura deles, inclusive, eles poderiam procriar com irmãs, tá? Mas, no caso, não de pais iguais. Então, o filho do rei e da rainha não poderia casar ou copular com a sua irmã, filha de rei e rainha. Tá? Então, ele poderia ter relações com a sua irmã por parte de pai, isso era permitido.
mas não por parte de mãe e pai, entende? Ah, entendi. Então, que cultura doida, né? é uma cultura que eles tinham, né? É cultura deles lá. Para nós, a gente questiona, mas... Bom, mas se nós for fazer um estudo mundial sobre essa questão de relação, nós vamos ver coisas bizarras. Isso no nosso planeta, né? Tem muita coisa bizarra que acontece que eu vejo que não dá pra acreditar, cara. Tem. Então imagina outros planetas. Então, isso aí mais adiante, eu vou falar que o porquê que talvez sejamos assim, né? Dessas nossas bizarrices. Talvez tenha uma origem isso tudo, né? Talvez esteja dentro do nosso próprio DNA. Tá? Filogenética. Né? Então, o que ocorre? Eles vieram aqui para a Terra, houve esse motim, começaram a se amotinar, começaram a reclamar das condições de trabalho aqui na Terra. E aí eles foram até o comandante, na época, comandante dos Anunnakis aqui na Terra, né, que era o ser lá que representava os reis lá, Anunnakis, né? E disseram, nós não vamos mais trabalhar aqui, nós vamos embora. Então, causou um problema, né? Porque eles precisavam do ouro. O ouro, ele era enviado em naves diretamente para o planeta Nibiru e eles estavam conseguindo resolver os problemas lá da sua... Sensivelmente, começaram a recuperar a sua atmosfera planetária e começaram a ter um sopro de vida lá em Nibiru. Mas, com esse problema todo, eles começaram a substituir os trabalhadores aqui. Uma das soluções foi querer substituir esses trabalhadores, né, os Igigis, mas mesmo assim não surtia efeito, porque os que iam embora, né, comentavam, olha, as condições lá são péssimas de trabalho, é muito complicado, né, então tinham alimentação, tinha equipamento, mas não era o suficiente, né, então as condições atmosféricas, físicas, né, uma série de situações ali. Então o que acontece? Enki, que era o filho do rei com uma concubina, ele tinha sido enviado para a Terra num primeiro momento, porque ele era o quê? Ele era um pesquisador, ele era um cientista, ele era um geneticista, juntamente com a sua irmã, por parte de pai, Niamá, também era uma cientista, e a capacidade deles, né, de intelectual, cultural deles é muito avançada, né? Então, são povos que vivem há bilhões de anos aí, né? Então, muito superior a nós, né? Eles observaram que na Terra havia seres que aí entramos na parte da evolução humana, né? Na Terra haviam seres que realmente eram seres hominídeos, que se acredita terem realmente surgido dos símios, né? Numa evolução normal dos planetas, normal de todos as outras vidas que existem no universo, né? Então, toda a vida no universo, ela passa por uma evolução. Particularmente, eu acredito num Criador, eu acredito num Deus. Você não é ateu, então, você acredita em Deus? Não sou ateu. Mas o Deus que você acredita é o mesmo que as religiões pregam? Eu depois vou dar minha explicação com relação a isso, mas não é a mesma. Não é o mesmo Deus. Tá? Eu sou fiel a Jesus Cristo. Ele veio para a Terra realmente. Já me deu provas que ele é meu Cristo, é meu amigo. Algumas coisas que já aconteceram comigo, por pensar em Cristo e por chamar por Ele veio e me ajudou. Tá? Então, muitas coisas que faço, até pela minha própria profissão policial, eu peço a Cristo proteção e Ele está comigo. Então, eu tenho a minha crença em Cristo, mas, né, apesar de eu ser proveniente do catolicismo, de famílias católicas, eu sei que a minha família vai
me escutar e talvez fique indignada, né? Principalmente uma tia minha que é muito fiel ao catolicismo, mas... Até a polícia tá acostumado a levar pedrada, mano. Então tá tudo certo. tô acostumado. Então, o que acontece? Eu não tenho religião nenhuma hoje em dia. É laico. Eu sou um laico. Né? Eu sou um laico, eu tiro o que é de melhor de todas as religiões. Eu acho que a pessoa que faz o bem não precisa ter religião. Pessoa que tem amor pelo próximo, como bem empregou Cristo. Na minha concepção, Cristo não fundou o cristianismo. Cristo não veio trazer religião nenhuma. Cristo veio trazer a bondade para nós, veio trazer o poder interno que podemos desenvolver, a fé em nós mesmos. Então isso foi que Cristo veio trazer para nós. Não veio criar dogmas religiosos, cultos, não. Na minha concepção, eu respeito aqueles que acreditam, respeito muito aqueles que acreditam, porque se estão nas suas religiões e fazem o bem, têm amor pelo próximo, eu acredito que é uma pessoa de bem e tem o meu apoio. Eu sou aberto a escutar, a conversar com pessoas, né, que vivem a religião para o bem, mas, na minha concepção, muitas das coisas ruins, péssimas, genocidas que acontecem no mundo é em função das religiões. Então, por isso eu não acredito em religião, eu acredito em Jesus Cristo e nesse Deus, um ser supremo, uma energia suprema, que não sabemos o que é ainda. Um dia talvez saibamos, né? Mas eu não sabemos, mas eu sei que existe. Pô, minha crença é bem parecida com a tua, cara. Então, bem parecida mesmo. Que foi o ser que nos criou realmente. Nos criou não, né? Quem nos criou foram, na minha concepção, foram os Anunnakis. Que aí é a parte que estava contando. Que nosso espírito, a nossa alma, né? Talvez não o nosso corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito foi criado por esse Deus. Que eu acredito que é um ser superior, que realmente é um ser bom, um ser que ama a humanidade, ama os animais, ama todas as coisas. Essa energia positiva, sem nada negativo, sem nada de escuro. Né? Então esse é o meu Deus. E o meu Cristo, o meu Jesus Cristo. Mas o teu criador é os Anunnakis. Mas o criador do ser humano são os Anunnakis. Que daí a parte que tu tava contando ali da genética, que ele é irmã dele. E aí, o que acontece? Enki começa a analisar, eles são pessoas super inteligentes e estavam tentando achar uma solução para essa questão dos amotinados, o pessoal não queria mais trabalhar, e por consequência, se não enviasse o ouro para Nibiru, consequentemente poderia causar lá, voltar atrás, regredir a situação do país, do planeta deles, e eles virem a ser extintos, né? Então, tanto Enki como Niamh, que são cientistas, eles analisam esses seres e vê que os seres são completamente adaptados à vida na Terra, porque são daqui, né? Uhum. Eram daqui. Então, o que eles fazem? Eles resolvem fazer uma modificação genética nesses seres. Por quê? Porque os seres não conseguiam se comunicar, não falavam, só grunhiam. Né? Primitivos. Né? As mãos deles eram umas mãos quase que de símios, né? E então as mãos deles, eles não conseguiam manusear as ferramentas Anunnakis. Então eles tinham que produzir um ser que fosse capaz de manusear os equipamentos, as máquinas, os veículos, as ferramentas Anunnakis, né? Mas então esse ser que serviu de insumos para criar o ser humano, ele não tinha a mesma aparência que nós? Não. Era diferente? Era bem diferente. Ele realmente... E tu consegue descrever como é que eles eram? Ele era quase um gorila, né? Ele era um símio, né? Um gorila, peludo, porém um pouco mais evoluído que o gorila, segundo o que tem nos livros. De repente foi daí que Charles Darwin tirou que nós somos evolução do macaco. Talvez tenha sido. Né? Talvez tenha sido isso aí, se é que não foi, né? Uhum. Mas o que se acontece? Voltando à parte da evolução,
Segundo estudos, o ser que surgiu do macaco, ele leva bilhões de anos para atingir uma certa evolução, certo? Leva bilhões. Então lá 2, 3 bilhões, 2, 3 milhões de anos, e assim por diante, né? Mas quando chega na evolução, que é aí que vem a história do elo perdido, chega um momento da evolução, que é esse momento, segundo o que eu analiso, ao que eu analisei, quando chega esse momento, há um salto de evolução. Então, se levava milhões de anos para atingir um determinado padrão de evolução, como é que em poucos anos, em poucos centenas, dezenas de anos, se evolui tanto? Teve alguma ajuda. Então, eu acredito, esses autores acreditam, que houve uma manipulação genética. Faz sentido. Tá? Então esse ser que existia na Terra, que vem da evolução realmente de um animal, ele foi evoluído. Tá? Ele não evoluiu, ele foi evoluído. Então, modificam ele geneticamente, colocando parte do DNA e da genética dos Anunnakis, porque eles teriam que transformar esse ser para que ele pudesse ter força física dos Anunnakis, que eles eram bem mais altos que nós. Né? Os Anunnakis, eles eram bem mais altos. Mas bem mais alto que 3 metros? 3,5 metros, 4 metros, 5 metros, muitas vezes. Eram bem maiores que nós. E aí, então, eles precisavam produzir um ser. Foram feitos vários testes científicos, várias experiências científicas, né? Niamh e Enki tinham um laboratório. Tudo que eu estou falando, a base deles foi montada ali na região onde era antiga a Mesopotâmia, Suméria, onde hoje é Iraque, em volta ali dos rios Tigres, Eufrates, e talvez por isso que se digam que ali foi o paraíso do Jardim do Éden, né? Uhum. Porque realmente era a região mais evoluída da Terra, porque foi aonde se instalaram todas as bases, locais de aterrissagem de aeronaves, locais de partida de aeronaves, tudo naquela região ali. Tá? Então, eles tinham um laboratório, eles trouxeram esses seres para dentro desse laboratório e foram fazendo testes. Os primeiros testes começou a surgir aberrações. Então, quando muitas vezes na história você fala assim, existia a figura de metade touro, metade homem, metade, né? Claro. Que a gente, então, talvez mitologia grega tem dessas mitologias, o que se tem em alguns livros é que tem fundos de verdade e esses assuntos todos, essas mitologias não vieram do nada, entende? Vieram dessas histórias contadas que foram passadas pelos sumérios, de que quando foram feitos esses testes, essas experiências genéticas, e não foi atingido o ser adequado, surgiram aberrações. Né? Então, seres mutantes, seres com aberrações, seres sem pernas, seres com a metade corpo de Anunnaki, outra metade de um ser simiesco, ou com a cabeça de um macaco, com um corpo Anunnaki, e eles foram fazendo vários testes. E não se chegava a um ser adequado. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a tentar analisar o porquê daquilo ali, né? O que eles faziam? Eles pegavam a parte de um sêmen Anunnaki, né? E colocavam num óvulo de um ser, desse ser humanoide existente na Terra, e
colocavam no útero de uma humanoide terráquea. E aí nascia esses seres aí. Aí eles começaram a regular essa parte do sêmen, do óvulo, começaram a mudar, né? Aí foram experiências científicas que eles fizeram, conseguiram chegar num ser sem pelos, mais parecido com eles, porém não enxergava, não ouvia. Então eles começaram a achar que estavam indo no caminho certo, de todas as experiências. Mas essas experiências estavam durando tempo, anos, né? E nisso, ainda os trabalhadores Anunnakis, os Igigis, se revoltando, mas com uma certa esperança de que seria feito um trabalhador. Então a intenção dos Anunnakis era o quê? Modificar os seres que já viviam na Terra para que esses seres fossem trabalhadores dos Anunnakis, produzissem, retirassem o ouro, extraíssem o ouro para enviar pro planeta Nibiru. Tá? Então, eles foram fazendo esse tipo de experiências, mas não se chegava. O máximo que eles chegaram foi na condição de que o ser falasse, ouvisse, porém não procriava. Eram estéreis. Eram estéreis. E aí eles não tinham como produzir aquele número de seres, né? Então eles teriam que produzir seres que procriassem para poder nascer, né? Aqueles seres ali poderiam nascer, se reproduzir e cada vez mais aumentar o número de trabalhadores para que eles pudessem ocupar em todas essas... Foi um projeto de longo prazo, né? Porque até nascer, criar, ter tamanho para trabalhar. Exato. 12 anos. Apesar de que, assim, ó, 9 meses para nós, que é um tempão, né? Para eles não era nada. Ah, verdade. Então, para eles era muito rápido. Certo? Então, o que aconteceu? Todos esses experimentos e essa parte de introduzir o sêmen Anunnaki no óvulo das terrenas, eles faziam em vidros, né? Em equipamentos ali, aquelas... Vitro? In vitro, né? Usado em experiências, né? Aqueles tubos de ensaio, né? Sim. In vidro. Hoje é feito, né? Inseminação in vitro, né? E eles faziam. E aquilo começou e não dava certo. Aí o que aconteceu? Niemeyer teve a ideia de que assim, olha, será que não é o vitro que está influenciando o material no vitro? Será que não é o que está influenciando na capacidade de criação do ser perfeito para nós, né? Então o que eles fizeram? Eles trouxeram a argila da terra, e aí a nossa Bíblia diz que o homem é criado do pó da terra ou do barro. Ela pega a argila da terra, produz potes em argila e fazem aquela mistura genética no pote de argila e dali sai um ser perfeito. E é engraçado como a teoria conversa com teorias que nós já conhecemos, né? Então. E que as religiões defendem, inclusive. Né? Então. O que se tem no Gênesis, né? Então, a gente vai caminhar para o lado bíblico. Que o que é a Bíblia para mim, no seu Antigo Testamento? A Bíblia, eu acho que é um conjunto de histórias que foram pegas em determinadas partes, cortes de podcasts, foram feitos cortes, juntaram o que lhe interessava, criaram uma narrativa conveniente e dali distribuíram para nós. Tá? Porque o primeiro problema que alguns autores já trazem, até tem o Mauro Biglino. Mauro Biglino, ele é um autor que ele foi contratado há anos, na década de 70, para traduzir a Bíblia do hebraico
para a língua, talvez, italiana, porque ele foi contratado pelo Vaticano, Mauro Biglino, foi contratado pelo Vaticano. Ele tem canais aí de YouTube, o pessoal pode pesquisar, pode verificar o que eu estou falando. E quando ele começou a traduzir a Bíblia, começou a se aprofundar nos estudos, e começou a ter a impressão que eu estou tendo, né? E que outros autores têm, que devido às grandes interpretações da Bíblia, são centenas de milhares de interpretações da Bíblia, inclusive traduções. Por quê? Porque quando tu traduz, muitas vezes, uma frase, uma palavra de uma língua para outra, ela não tem o seu correspondente naquela outra língua. E muitas vezes tu tem que modificar um pouco para poder se fazer entender. E nessa modificação que é o problema. Ou o que se tem notícia que acontecia há tempos atrás, na época, principalmente na época da Idade Média, que o rei contratava alguém para traduzir a Bíblia e chegava para aquela pessoa e dizia, olha, tu traduz a Bíblia, mas tu tem que traduzir de acordo com as minhas conveniências. Mas tu não acha que isso é meio que lógico, cara? Quem vai traduzir é óbvio que vai... Ó, vamos botar, tá? O cara que tá traduzindo lá, tá escrito na Bíblia que o rei tem que matar o tradutor. Tu acha que ele vai falar isso pro rei? Não, lógico. Não é uma questão meio que de lógica, então, né? E aí por isso que entra a questão do ser humano, né? É por isso que é difícil da gente acreditar. E tem fiéis, né? Existem fiéis que acreditam fielmente nisso aí, logicamente. Sem perguntar o porquê, né? Sem fazer perguntas. E aí, muitas vezes, eu não condeno, quem sou eu para condenar, né? Mas muitas vezes eu tenho aquele meu pensamento de que, pô, às vezes pessoas pegam aquilo ali como uma regra, como se fosse 100% garantida, e nada é absoluto nessa vida. De forma literária, às vezes é uma metáfora, nada, né? Uma alegoria. Nada é absoluto nessa vida, e aí as pessoas se apegam naquilo ali, e muitas vezes dali saem guerras, né? Sai morte, sai destruição, sai crimes hediondos, porque pessoas... Né? Então, a gente vê determinadas segmentos lá do islamismo, né? que pregam que tem que exterminar quem não é o fiel deles lá, né? Então, quantas guerras tivemos com relação ao protestantismo contra o catolicismo, entende? Tudo religião, né? Tudo por causa envolvendo religião. Tem uma rigidez cognitiva muito forte por parte das pessoas, né? Então tudo isso aí eu acredito são motivos assim, ó, de interpretações, de traduções que lhe convém para justificar o que eu quero que seja. Né? Então, por isso é o meu questionamento. Por isso hoje eu penso diferente do que eu já pensava anos atrás. E é por isso que a pessoa evoluída, ela nunca descarta a hipótese de estar errada. Pois é. E aí tu vai atrás de novas teorias, novos autores. Pô, o que esse cara... Pô, esse cara é inteligente. Pô, faz sentido. Então, não é o que eu acredito, mas faz sentido o que ele tá falando. Então eu vou escutar o que ele tem para falar. E aí o que aconteceu? Voltando a Mauro Biglino, ele começa a traduzir a Bíblia, e aí ele começa o quê? A ver que a história não é bem aquela. Né? Então, de tudo isso, tá? A gente volta à questão da Bíblia, do Gênesis, quando fala em Elohim, né? O Elohim da Bíblia. Aquela parte inicial do Gênesis que fala que Deus criou, ele não diz criou a minha imagem e a minha semelhança. Ele diz criou a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas quem é nós? É no plural, né? Não quem é nós? E aí quando tu passa por algumas interpretações ou algumas traduções, tu vê que o nome Elohim é um plural que equivale a deuses. Mas que deuses? A Bíblia não fala em um Deus. Fala no singular. Porque se fosse Deus, era El.
Eu. O singular de Elohim é eu. El, né? E-L. Tá? Então, por que falar Elohim? Por que a nossa imagem? Por que a nossa semelhança? Mas tu acredita que então tinha mais de um Deus? Ou eles se titulavam Deus e não tem nada a ver com o Deus que você acredita lá que é o ser superior, energia? Não. Não tem nada a ver com... Eles se titulavam deuses, então? Na verdade, após a nossa criação, nós os começamos a chamar de deuses. E aí eles gostaram. Quem não gosta de ser chamado de Deus, de rei, né? Superioridade, né? Então, porque são seres que têm muito ego, são seres que têm muito do que nós temos hoje, seres que são, em determinados momentos, são ruins, né? Gananciosos, egoístas, esses seres. Da onde vem, segundo o que eu tenho analisado, da onde vem a nossa raça, né? Tá? Porque nós viemos da genética deles e por isso trouxemos isso. Então não tem nada de deuses. Tá? Então, na época da Segunda Guerra Mundial, havia uma ilha próxima ali à região das Filipinas, ali naquele mar da China, ali, aquela região ali, o Japão, né? Ali havia uma ilha que era ela completamente desabitada. Completamente. Então tinha algumas tribos de nativos ali daquela ilha e eles não tinham contato nenhum com o ser humano. Só que essa ilha era próximo da região ali onde estava acontecendo no norte da África ali, né? Estava acontecendo as guerras, né? Então essa ilha, segundo a análise estratégica americana, essa ilha serviria como base para que os americanos pudessem vir com seus navios, com suas aeronaves, né, e fizesse uma parada ali, fizesse uma base ali para que pudessem dar amparo logístico para suas tropas que estavam lutando na África, ali na Ásia, né? E então essa ilha existia ali naquela região. Os americanos chegaram e pessoas nativas ali na ilha viram chegando aquele navios, aviões, de repente ocuparam toda aquela ilha, construíram aeroportos para a época modernos, na época da Segunda Guerra Mundial, né, 1939 para adiante, e construíram portos e aqueles nativos ficaram impressionados com aquilo ali. Ao terminar a guerra, não se precisava mais daquela ilha, os americanos foram embora com toda a sua estrutura. O que os nativos começaram a fazer? Como eles eram nativos, pessoas primitivas, mesmo sendo naquela época, 1939 em diante, ali, aqueles anos de guerra, eles enxergaram toda aquela tecnologia que eles nunca imaginaram na vida, eles começaram a tratar os americanos como deuses. Então eles não sabiam o que era um rádio, então aquilo ali só pode ser obra de Deus, só pode ser um milagre. Imagina, pessoa totalmente sem instrução nenhuma, né? E anos depois, voltaram lá alguns estudiosos, né? E o que encontraram nessa ilha? Vários e vários aviões feitos de bambu. Eles faziam aviões gigantes de bambu, faziam portos, navios de bambu, seguindo fielmente como eram os aviões americanos, porque na mentalidade deles eles queriam que os deuses retornassem na ilha para trazer tecnologia de novo. Faziam isso para adorar os deuses. Faziam isso para adorar os deuses. Então o que se imagina que aconteceu naquela época? Né? Então nós, após sermos criados e nos darmos conta da tecnologia que esses caras tinham, esses Anunnakis, começamos a intitulá-los de Deus. Pô, e o ser humano é muito suscetível à manipulação, né? Muito. É muito fácil manipular o ser humano, cara. Aí tu imagina, nós estamos falando de hoje, né? Com todo o conhecimento que nós temos. Imagina centenas de anos atrás, como era muito mais fácil
manipular o ser humano? O ser humano, ele endeusa qualquer coisa. Alguns seres humanos têm o poder, um político se destaca. Verdade, cara. Cara, eu acho isso muito bizarro, mano. Vira um deus. Eu acho isso muito bizarro, cara. Tá? A gente sabe dos problemas, né? Que muitas pessoas têm com relação à sua vida pregressa, à corrupção, à sua vida íntima, familiar. E são chamados de deuses, né? Mas a pessoa, eu acho que a pessoa tá refletindo em outra pessoa a falta de identidade dela. Porque, cara, quando tu passa a adorar uma pessoa mais do que adora você, tem algum problema muito sério contigo, mano. Tem. Tu adora uma pessoa mais do que tu adora teus filhos, tua esposa, teu marido, tem alguma coisa muito séria contigo, mano. Tu assiste pessoas ainda... Nada contra, tá? Eu não quero trazer polêmicas aqui, eu não quero que as pessoas Não, pode trazer, não dá nada. compreendam de forma equivocada o que eu tô pensando, mas não tem cabimento uma pessoa ir num show de um artista, que a gente sabe que o artista é como qualquer um de nós, né? Ele às vezes tem os seus problemas com drogas, ele tem os seus problemas com bebida, ele tem os seus problemas familiares, seus problemas de dívidas, né? É um ser humano normal, né? E uma pessoa na frente de um palco daqueles ali chorando, né? É estranho, né? Adorando. Então, na minha cabeça eu não consigo... Eu respeito as autoridades, respeito muitas autoridades, me considero uma pessoa disciplinada, sou oriundo das Forças Armadas, né? E não só por isso também, porque pela minha própria criação, meu pai, da minha mãe, meu pai militar, minha mãe professora, então eu me considero um cara disciplinado, né? Respeito a autoridade, respeito meus superiores hierárquicos, mas não os endeusam, né? Exatamente. São superiores hierárquicos no momento, até o momento que eles conseguem comprovar que tem capacidade para serem superior hierárquico. A partir do momento que não tiver, para mim já não considero. Tá? Então isso aí que eu acho que o ser humano tem que ter em mente. Mas o filtro tá baixo, né? O filtro tá baixo hoje. Então, voltando lá aos Anunnakis, eles conseguem produzir, né, em argilas, em potes de argilas, o ser e o ser nasce. Um do sexo masculino e outro eles fazem do sexo feminino. Adão e Eva? Seriam Adão e Eva. Tu falou, já associei na hora. Deve ser essa aí, Adão e Eva, a história da Adão e Eva, então. Tá, então seriam os primeiros. Tá? Teriam outros nomes. Mas vamos deixar por Adão e Eva. Tá? Esses seres, eles são parentes, entre aspas. Tá, só uma dúvida aqui. Na teoria dos Anunnakis, na teoria, né, que rege os Anunnakis, não é titulado Adão e Eva, é outro nome, né? Ou é Adão e Eva mesmo? Não. Na teoria deles, eu estudando a teoria dos Anunnakis. O primeiro que surge é o Adapa. Dá para se levar para Adão. Tá? E o nome dela? E o dela seria Tiamat. Tá? Tiamat. E aí, o que acontece? Eles começam a fazer esses seres e aí, outro detalhe. Não só a utilização da argila de barro, como eles passaram a utilizar, tem esse detalhe, já estava me esquecendo, né? Passaram a utilizar as incubadoras mulheres Anunnaki, femininas Anunnaki. Tá? Então, seria uma equipe de enfermeiras, assessoras de Niamá, que é a irmã de Enki por parte de mãe, né? Por parte de pai, né? Por parte de pai. E elas são assessoras dela e as trouxeram de Nibiru e eles faziam a fecundação em potes de argila e incubavam nas fêmeas Anunnakis. E ali elas
começaram a produzir seres. Começaram a produzir. Só que o que aconteceu? Foi passando anos, foram começando a substituir os Igigs, que eram os operários Anunnakis, foram embora, começaram a ser substituídos por esses seres, né? Que são parte deles terráqueos, tá? Parte deles Anunnaki. Nossa genética se misturou, certo? Uma parte do criacionismo, realmente, da evolução. Darwinismo. Parte da evolução, né? Se é bem a teoria de Darwin, né? Cá tenho minhas dúvidas, mas é mais ou menos o que Darwin pregou, né? Uhum. Então, veio ali aquela evolução e parte criacionismo, feito por, entre aspas, deuses, né? Pessoas mais esclarecidas, tecnologicamente bem mais avançadas, né? Que nos fizeram. Então, a teoria dos Anunnakis são seres que vieram de outro planeta Nibiru, para a Terra e produziram um ser que ainda não é nós, ainda não somos nós hoje, para trabalhar para eles. Seres mais grotescos, com sangue Anunnaki, sangue evolucionista terráqueo, né? Que se adaptava às condições. E produzir esses seres para trabalhar para eles. Alguns dizem que eram escravos, outros dizem que não. Tá? Então, alguns autores criaram escravos, outros dizem que não eram escravos, que eram realmente trabalhadores. Né? Tinham as condições de trabalho boas. Tratado em boas condições. Por quê? Porque eles necessitavam do ouro e eles precisavam dar condições. Né? Então, eles reconheciam a relevância desses operários. Diferente se fossem escravos que não teriam esse reconhecimento. Né? Exato. Então, eles... Então, inclusive, até alguns filmes eu vejo que aparece esse ser, né, que foi criado pelos Anunnakis como acorrentados. Então, não se tem notícia, pelo que eu analiso, pelo que eu já li em diferentes autores, né, não tem notícia de que os seres foram castigados, eram acorrentados. Não, eles eram bem tratados, porém, eles eram os seres que... Mesmo porque é um meio lógico, né? Então, os outros seres lá, se acabassem maltratando esses aqui, né? Eles morreriam, sei lá. E aí, de repente, teria que voltar aqueles... Ou ia baixar a produtividade. Ou baixar, e eles precisavam do ouro, né? Então, uma coisa... Uma troca, né? Injusta. Tá? Então, o que acontece? Esses seres... Só que aconteceu o quê? Como eles eram feitos das mesmas mães, começou a refinar demais a raça, porque começaram o quê? A procriar entre eles. Né? Irmão com irmã, né? E nascer, e aí foram procriando. E aquilo ali começou a refinar, e eles começaram a chegar num estado emocional de muita violência, começaram a ficar débeis, e começaram a morrer. E aí, os Anunnakis de novo se reuniram, opa, o que está acontecendo? Tá, mas essa violência era proveniente do quê? Era entre eles? Entre eles, porque foi refinando a raça, eles foram começando a ficar débeis, sem cultura, porque começou que nem... É o instinto primitivo. Um instinto primitivo que nem animais, né? Muitas vezes irracional, né? Os animais que são, por exemplo, da mesma genética, do mesmo pai e mãe, se tu for cruzar, vai refinando demais e daqui a pouquinho sai um animal com problema, né? Então, começou a acontecer com essa raça que foi criada. Isso aí causou um problema, né? Então, bom, os caras estão começando a regredir. Então, eles foram crescendo culturalmente, eles foram começando a aprender, tendo um pouco da mentalidade Anunnaki, porque, afinal de contas, tinha a genética Anunnaki, mas eles começaram a regredir. A regredir, quase que voltar a ser animais, né? E aí, o que acontece isso aí? Aí acontece um fato,
né? Talvez divino ou não, né? Não se sabe, mas vinha Enki com um assessor seu, um guarda-costas seu lá, um ajudante de ordem, navegando pelo um rio, e nisso ele observa que existia algumas terráqueas, né, entre aspas, esse novo ser, algumas, mas na visão dele, belas, né, jeitosas, e aí ele pergunta pro assessor dele lá, será que é possível namorar com elas? Né? E aí o assessor, o senhor que sabe, né? Acho que é possível. Você falou que ele vinha com segurança, né? Isso. Quem que seria o inimigo deles nessa época? Quem iria querer matar os criadores? Primeiro, nós somos que nem eles. Nós somos eles, né? Parte do nosso DNA de hoje é bem próximo ao DNA Anunnaki. Então, assim como o ser humano temos problemas conosco, né? Aham. E eles também tinham. Então, eles tinham problema entre eles. Então, ele é que nem nós, o maior predador é a própria espécie. E na condição de que eles também são seres de outros planetas, né? De outro planeta, logicamente existem outros seres de outros planetas, né? Então, na época, até hoje, né? Eu acredito fielmente nisso, que nós não estamos sozinhos. Então, mesmo porque, né, essa parte dos Anunnakis já me faz acreditar que não estamos sozinhos, mas não, na minha concepção não existe só Anunnakis, né? Existem outros seres, inclusive seres de outras dimensões, né? Então, seres que podem se materializar e vir para nossa dimensão e voltarem, né? Então, eu acredito nisso. Então, sempre existiu essa figura do inimigo, né? Entre aspas. Então, esses pessoal aí. E que foi o futuro depois da Terra, que eu vou comentar mais adiante. E aí ele começou a namorar com as E aí ele terráqueas. copulou com essas terráqueas, né? E essas terráqueas engravidaram. Todas engravidaram. E aí saiu um ser extremamente perfeito, com maior parte do DNA Anunnaki, né? Porque elas já, em tese, teriam metade genética Anunnaki e metade terráquea. Com a população com um ser puro Anunnaki, né? Então ficou a maior parte da genética desse filho, né? Então eles atingem um ser do padrão que eles precisavam, que eles queriam. E aí que vem a figura do Adamo e a figura da Eva, que se chamou depois de Tite. Quando nasce um ser. De uma das terráqueas nascem gêmeos. Tá? Então o que acontece? Ó? A partir daí, eles separam esses casais, separam essas... E aí eles chegam à conclusão de que... Aí tem um grande detalhe. Ele jamais poderia dizer que ele havia, entre aspas, né? Entre aspas, estuprado, né? Porque as meninas estavam ali se banhando nas margens do rio e ele chega ali e copula com elas, né? Então, o assessor dele... Mas ele não poderia falar para os pares deles, por exemplo? Não. Para o irmão, para o pai? Não poderia, porque as regras deles, as regras de leis deles eram muito rígidas. Tá? Então, ele poderia sofrer uma pena e as penas dos Anunnakis eram pesadas. Até o nosso sistema jurídico de hoje tem muito disso deles lá. Eu particularmente acredito que... acredito, é o que tem nos livros, que muito do que nós temos, tanto é que depois
Por exemplo, a criação dos rebanhos, do gado, né? A ovelha, particularmente ovelhas e cabras, vieram de Nibiru. Elas não são naturais daqui da Terra. Mas por que chegou a essa conclusão? Porque eles mandam de lá. Sementes que tem na Terra, eles mandam de Nibiru para a Terra. Para que os que vieram para a Terra, os reis Anunnakis, ensinassem depois, né, que a humanidade começou a se criar, que começaram a ver que não havia condições de alimentar todo mundo. Aí eles trazem as sementes, ensinam o humano a cultivar, principalmente Enki e Niamah, que são os que têm maior amor pela humanidade, porque do Enki foi proveniente dele, que ele é o pai, né? Tá? E eles têm um amor muito especial pela raça humana. Mas nessa altura da história, já é Homo sapiens? Já. Já é Homo sapiens. É o Homo sapiens sapiens. Aham. Tá? Ele sai da figura do Cro-Magnon, do Neandertal pro Cro-Magnon, e depois ele vai pro Sapiens, né? E dessas alturas ele já é o Sapiens sapiens. Por quê? Porque o Sapiens já é aquele que nasce, mas depois vai purificando a raça, e depois o Sapiens sapiens já é aquele que é filho realmente do Anunnaki puro. Esse é o entendimento que eu tenho do que eu já pesquisei e li nesses livros, tá? Então, a partir dali, a humanidade começa a ter um salto, né? E começa a nascer mulheres que praticamente são iguais à imagem e semelhança dos Anunnakis, tá? E muitos... E aí acontece um fato, porque os Anunnakis, eles tinham como base, uma base aproximada da Terra, o planeta Marte. Eles antes de chegar na Terra, eles ocuparam Marte, montaram bases militares lá, vinham para a Terra, bases militares, científicas, de estudos e tal, vinham para a Terra, e quando voltavam para Nibiru, eles faziam uma parada em Marte e depois iam para Nibiru. Seria um paradouro deles, Marte. Isso. Aí entra a questão do... Todo mundo fala da figura dos anjos caídos, né? Esses Igigis saíram da Terra e muitos deles estavam em Marte, mas já trabalhando numa outra questão, não era de extração do ouro, né? Que ali em Marte eram outros tipos de minerais e etc. E eles começaram a verificar, vinham até a Terra, e eles começaram a verificar que as filhas dos homens eram formosas. Já ouviu isso? Em algum lugar? Já. As filhas dos homens eram formosas. E aí os deuses se apegam às filhas dos homens. Onde é que se viu isso? Nossa Bíblia, Antigo Testamento, né? Tá, mas o que eu tô pensando agora? Porque se já é uma Homo sapiens, não tem 2 metros, tem 1 metro e pouco, eles com 4, 5 metros, como que eles iam ter relação sexual com esses humanos? O que me passa a entender de que na época quando surgiu Adão e Eva, os últimos, né? Adão e Eva mesmo, quase o tamanho deles. Eles eram altos. Entendi. Entende? Pô, tanto é que hoje tem ser humano de 2 metros e pouco aí, né? Tem. Né? E tem gigantes. E na Bíblia, o que dizia na Bíblia? Há gigantes na Terra. Que eram os chamados filhos dos deuses com as terrenas, se chamavam de Néfilins. Eram os chamados Néfilins. Né? Que dizia, há gigantes na Terra. Né? Então, essa história, ela vai progredindo no tempo, e nisso, os humanos começaram a se procriar, começaram a adquirir muito conhecimento, porque afinal de contas eram de raça Anunnaki, né? Nós o potencial temos grande
parte da nossa genética é Anunnaki. Então nós temos a capacidade de buscar o conhecimento e aprendermos. Né? Então, Pô, e às vezes tu vai falando assim, vai vindo umas ideias doidas, né? Porque, vamos botar aqui, existir vestígios de forma mais enfática na nossa genética dos Anunnakis. Por exemplo, um superdotado. Então. Por exemplo, uma pessoa que tem gigantismo, que é quase 2,5 metros de altura. Então. Bom, vai saber se não é um vestígio mais saliente dessa genética, né? Sabe? E aí o que acontece é que começaram, as raças começaram a se misturar, começaram a ter filhos, e começou a crescer a humanidade, né? E se espalhar pelo mundo. Se espalhou pelo mundo isso aí tudo. E bases, outras bases. Então a gente não tem como assim, ó, se tu for analisar uma pirâmide que existe, que são chamados lá zigurates, né? Lá no México, aquela região do México, tem as mesmas, o mesmo tamanho, os mesmos ângulos geométricos das pirâmides do Egito. É uma parada bizarra pra caramba. Não tem explicação, né? Pelo menos não tem explicação lógica, né? Entende? Então, o que acontece? Ó? Uma explicação lógica é nós levarmos para o lado da teoria dos Anunnakis. Porque é uma teoria realmente, né? Que tem plausibilidade, pelo menos. Que tem uma possibilidade e nos traz uma certa lógica. Eu não estou dizendo que é real, né? Sim. O que eu estou dizendo é Acho que faz sentido. 25 mil pedras lá, cuneiformes, tábuas cuneiformes, né? Que eram feitas de pedras. Foi escritas cuneiformes em argila ali, pedra. E trazem isso. E se a gente for fazer um paralelo com o nosso Antigo Testamento, a Bíblia, é praticamente a mesma história. Entende? E aí entra a questão da manipulação da Bíblia, que parece que pegaram partes dessa história e fizeram a Bíblia, do seu Antigo Testamento. Sei que tem gente que vai ficar indignado comigo, né? Mas é o que eu leio, o que eu analiso. Tá? Mas independente da teoria que você tenha da Bíblia, você não vai agradar todas as religiões, porque elas mesmo se convertem nas teorias delas, né? Então a gente vê gente brigando dizendo que seu Deus é melhor que o Deus do outro, né? Ou que a religião do outro é mentira e que é dele que é verdade. O próprio judaísmo tem um Deus principal, que é Yahvé, né? Mas a gente sabe que no judaísmo se acredita em outros deuses também, tá? Mas tem um principal. Mas a Bíblia é mesmo. A Bíblia, assim, a sua parte ali, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que são que os judeus utilizam, né? E aí na própria Igreja Católica, tu vê vários santos que muitas vezes são tratados como deuses que fazem milagres, pessoas que rezam para aqueles santos ali, tá? Então, entende? Então, há divergências nas próprias doutrinas das religiões. E é isso que, para mim, causa uma certa confusão mental nas pessoas, né? E faz com que as pessoas, muitas vezes, nem saibam no que estão acreditando, né? Muita coisa não faz sentido, né? Não faz. É por isso que eu defendo religiões. Eu acho que tem pessoas que precisam de religiões. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que a religião salvou a vida delas. Então eu defendo religião. Eu acho que tem pessoas que precisam dessa liderança religiosa. Concordo. Por que eu sou laico? Porque não teve uma religião até hoje que eu fui estudar que fazia sentido pra mim. Começa a não fazer sentido as coisas. Cara, basta a pessoa começar a perguntar que vai parar de fazer sentido. Só que tem uma rigidez cognitiva tão grande que as pessoas não perguntam. Porque eu acho que não querem ouvir, né? Porque não querem ouvir a verdade. Tanto é que os líderes religiosos, muitos, né? Não tô aqui fazendo uma análise generalista, mas muitos líderes religiosos vê de forma pejorativa quem pergunta. E critica e induz os fiéis a não perguntarem, como se estivesse pecando se eles perguntassem. Por que as missas e as leituras das Bíblias eram feitas em latim, antigamente? Ninguém entendia nada. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. E a Bíblia era noutra língua. Por que muitas vezes foi tolhido das pessoas a capacidade cultural de aprender a ler? A Europa não sabia ler.
na Idade Média e se rezavam missas. Depois haviam cultos evangélicos, dentre outras religiões que eu estou comentando sobre as religiões que eu tenho mais contato, né? Sim. Mas há bem pouco tempo, milhões de pessoas crentes analfabetas. A pessoa não consegue entender o que está escrito. Por quê? Entende? Então, talvez pela manipulação. Não, e cara, o ser humano ele é tão manipulável que hoje, então na era que quase todo mundo sabe ler, né? Tem um moleque de 14 anos que começa a falar umas línguas estranhas lá e todo mundo bate palma, acredita e trata ele que nem um deus porque ele diz que aquilo que ele tá falando é uma língua tal e as pessoas acreditam, cara. Exato. Cara, eu fico. Cara, não dá pra acreditar que as pessoas acreditam. E acreditam. E tratam 14 anos, o moleque. Não sei se já viu esse rapaz. Sim, já vi. Começa a falar um monte de língua estranha e pessoas bem instruídas, cara, acreditam que realmente ele é um enviado de Jesus Cristo, de Deus, sei lá o que eles acreditam ali. E eu fico, caraca, mano, parece que o ser humano tá regredindo, que nem tu falou deles, dos Anak lá, dos seres humanos, começaram a regredir, cara. Como que acreditam umas coisas dessas? Porque uma coisa é uma pessoa que não tem instrução. É. Mas uma pessoa bem instruída acreditar nesse tipo de coisa é bizarro, mano. Eu acho muito bizarro. E tu vê, né? Pessoas bem instruídas mesmo, né? Pessoas doutorado, mestrado, PhD, né? E acreditando fielmente em líderes religiosos, em líderes políticos, fechando os olhos para os problemas que essas pessoas têm, entende? Porque a questão não é acreditar, né? Porque vai falar, mano, também acredita nos Anunnaki. A questão não é acreditar, a questão é acreditar de forma cega. Exato. Que aquilo é uma verdade absoluta. Exato. Não ponderar, não perguntar, não ir atrás da verdade. Esse que é o problema, cara. Eu realmente... tu acredita fielmente? Não acredito fielmente nessa teoria. Mas é que mais faz sentido pra ti. Mas é o que tem feito sentido pra mim até agora. Se chegar uma outra teoria, se chegar alguém e conseguir me comprovar que eu tô errado em tudo isso aí, que eu tô equivocado, eu vou aceitar. Mas essa pessoa vai ter que me convencer com uma certa lógica, com argumentos, com argumentação, entende? Essa é uma crença funcional. Pois é. Porque você tá aberto, né? Você não descarta a hipótese de você estar errado. É uma crença funcional. Uma crença disfuncional é a cega, né? Que você descarta a possibilidade de haver outra verdade, que aquilo ali é uma verdade absoluta. Eu acho que o grande problema do mundo hoje, tá? O grande problema do mundo. A gente vê, muitas vezes, o bipartidarismo, né? Pessoas que se separam ideologicamente entre aspas, né? Facções, e acreditam radicalmente, fielmente, e não tem o que tu fale que a pessoa não consegue mudar de ideia, ou não quer mudar, e pessoas esclarecidas. E acabam com famílias, né? E acabam com tudo. Acabam com tudo em volta. Vão ao ponto de partir pro que é pior, né? De pessoas de se matarem, de se esfaquearem, se atirarem, né? Então, eu tenho um líder lá que eu não quero que ganhe do meu, eu vou lá e o esfaqueio. E é aplaudido pelos que e ainda sou aplaudido? Ou o que é pior, eu entro num país e assassino crianças, assassino senhoras, assassino e fazendo com que aquelas pessoas, obriguem aquelas pessoas a acreditar no que eu acredito. Eu queria que elas... Ou ela acredita ou eu extermino essa pessoa. Entende? E hoje nós somos assim. Então, tu imagina quando os Anunnakis criaram lá que era muito mais limitado, né? Até porque o conhecimento ele é um construto, né? Então, tu imagina, tá no começo da espécie ali. Pra se matarem, que nem você falou, voltaram a virar animais irracionais, né? Voltaram. Porque começo da espécie, imagina, se hoje nós já estamos esse déficit cognitivo na humanidade, imagina aquele tempo. E assim, ó, a população ali, a Suméria, né, quando ela surgiu, foi em torno de 4.500, 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, dali para cá, são 7.000 anos, né? De lá para cá. Exatas não é meu forte, cara. Deve ser isso aí mesmo. O que a gente evoluiu, cara, né? Então, com relação a isso, né? A gente ainda se mata, ainda estamos à iminência de uma terceira guerra aí, de usarem armas nucleares. E eu vou chegar nesse ponto dos Anunnakis. Eles utilizaram armas nucleares. Tá? Então, a imagem e semelhança
que a Bíblia fala, realmente é imagem e semelhança. Mas desses pseudo-deuses, né? Desses seres que a humanidade tirou para deuses. Mas então chegou o momento ali que eles, cara, deu errado, vamos tocar o foda-se, vamos acabar com tudo. A nossa genética é a deles. Começou o quê? Começou já a guerra entre os dois irmãos, Enlil e Enki. Um é filho do rei e da rainha, e outro filho só do rei. Mas a questão dos egos, né, que é o que mais aflige a humanidade hoje em dia, né? A questão do ego, né? Então, eles Sempre começaram, o Enki produz a humanidade, cria a humanidade, se apaixona pela humanidade, quer tirar a humanidade da situação, da figura de trabalhador para ser autossuficiente, né? Para andar com as suas próprias pernas. E Enlil, que é o seu irmão, por parte de pai, não admite isso e não concordou. Ele foi voto vencido, Enlil. Ele não concorda com a criação, com a manipulação genética. Ele acredita num Deus, aí sim um Deus, que talvez possa ser um ser superior a eles, talvez se confunda com o Deus que eu penso, ou não, não sei, tá? E Enlil, a filosofia dele é de que a humanidade evolua, que tivesse continuado aquela evolução, que em todos os outros planetas que são habitados no universo, existe uma evolução. Foi criado um início, tem a sua origem e vem evoluindo. E aí o espírito, a alma, o corpo desses seres, nesses planetas, vão evoluindo durante bilhões e milhões e milhões de anos, atingindo uma maturidade que aí eles podem viver em paz, se administrar, entende? E Enlil era a favor disso. Ele não concorda com a manipulação genética. Tá? E para eles, assim, tem alguma evidência de que para eles existia um Deus? Porque se existiam outros planetas, outros animais, na cabeça deles eu acredito que existia um criador, né? Isso. Na teoria deles, eles acreditam num Deus. Eles têm um Deus superior. Aí sim, e eles chamam de Deus, né? Uhum. Talvez possa ser o mesmo criador nosso, do nosso espírito, da nossa alma, um ser energético, um ser realmente onipotente, superior, né? Que nos fez todo o universo. Talvez seja esse que eles acreditam, ou talvez não, tá? Mas, pelo que se constata, analisando a filosofia que segue Enlil, que era o príncipe realmente de direito ali de Nibiru, né? Ele não concorda com a manipulação genética, porque ele diz que houve um adiantamento da evolução. E é muito perigoso o adiantamento da evolução. Isso não é natural, entendeu? Uhum. Então ele não concorda. E Enki, como é um geneticista, é um cientista, né? É um estudioso, pesquisador, ele juntamente com a sua meia-irmã Nyama, produz esse ser. Mas o que resulta? Resulta num ser que foi adiantada a sua evolução e esses seres começam a agir como Anunnakis. Começa toda a parte doutrinária, a parte intelectual, a parte cultural dos Anunnakis, começa a ser ensinado para os terrenos já, né? E sobre cultivo da terra, criação de animais, né? E aí começa cresceu o número de
humanos, começa a se dividir em locais, e desses locais tem que serem nomeados Anunnakis para administrar esses locais. E aí, dentre esses Anunnakis, vêm os filhos dos reis e príncipes, né? Que aí entra Niursag, Marduk, esses caras. Eles começam a tomar determinadas regiões. Então, começam a se conflitar, e Anu, que é o rei, divide a terra em partes. Anu divide a terra, né? Ele divide então a parte dali do Oriente Médio, onde fica ali a região de Israel hoje, Síria, aquela região ali, Líbano, aquela região toda, fica ao comando de Enlil. A parte da África fica ao comando de Niamar. A parte ali do Egito, que é o norte da África ali, né? Egito ali, aquela região ali, mais pro lado ocidental, fica para Enki, tá? Só que os seus filhos querem tomar o poder. Tá? Querem tomar o poder já. E aí começa já o conflito entre eles. Diante disso, aí Enlil, ele já não aguenta mais a humanidade. Ele viu que a humanidade foi adiantada a sua evolução. Tudo que ele esperava que poderia acontecer começou a acontecer. Barulho, revoltas, crimes. E aí ele chega à conclusão que a humanidade tem que ser extinta. E aí ele manda o dilúvio. Pô, e pra ele, tudo que ele precisava, porque só pra dizer assim, falei que é da merda, que não podia fazer isso. Aí vocês fizeram aí, ó. Então. Tá, então, na verdade, ele que gerou o dilúvio. Sim. E aí o irmão dele... E aí o irmão dele, e eles se reúnem entre eles e disseram, a humanidade vai ser extinta. E vamos fazer um juramento, só que as leis deles eram muito severas, vamos fazer um juramento de que os Anunnakis vão sair da Terra, vão embora, embarcar nas suas naves, vão embora e vão deixar a Terra padecer. Alguns Anunnakis quiseram ficar, uns quiseram ficar. Morrer junto com a cria, com a criação. E principalmente aqueles Igigs que já tinham suas esposas, né? Esses quiseram ficar. E o clã maior, né? Os chefes, os maiores, os príncipes e seus filhos, tal, partiram em naves e ficaram próximos à Terra, sobrevoando a Terra. Nesse meio tempo ali, Enki tinha uma adoração pela sua criação, mas ele não poderia falar, porque ele fez um juramento, ele não poderia falar para sua criação que haveria o dilúvio que ser extinto. Que seria extinto, né? Então ele chega numa casa onde está Niuzudra, que é o conhecido Noé. A tradução de Niuzudra é Noé? Isso. Ó. E ele chega ali para construir a arca. E fala pelo lado de fora da casa, não fala diretamente para ele. Fala Niuzudra. Por isso que na história diz que ele escutou a voz do Deus falando. Exato. Caraca, olha só como as teorias se conversam, né? Então, então a história Anunnaki é verdadeiramente um paralelo da história bíblica. É uma outra interpretação da história bíblica. Né? Ou a Bíblia é uma interpretação da história. Ou uma manipulação da história Anunnaki, não sei. Entende? Não sei. Se me provarem que não, eu tô aberto a... É por isso que eu digo que não dá pra descartar nenhuma hipótese. Né? Não. Entendeu? Eu tô aberto a gente conversar sobre isso. Jamais eu vou discutir, jamais eu vou... Vai defender, né? Eu vou defender a minha tese que eu estudo nesses meus 9 anos, né, lendo sobre isso. Tá? Então, ele chega e fala, e deixa um apontamento, né? Sei lá, se foi um apontamento, foi algum equipamento, foi um pendrive, ou o que seja, né? Que acredito que tenha sido, né? Para Niuzudra, e ele
constrói a arca. Tá, mas e a ordem de pegar um bicho de cada espécie? Não, o que eu compreendo disso aí tudo foi que não pega um bicho de cada espécie, né? Isso aí é uma coisa meio que praticamente impossível, tá? Uhum. Eu acredito que ele pegou a genética dos animais Boa. e aí, num laboratório, Ainda mais que, dentro da arca, que o criador né? dele... Eu não acredito que essa arca tenha sido de madeira, tá? Não acredito que tenha sido de madeira. Eu acho que construiu com equipamento, porque na época, se nós estamos trazendo que havia uma alta tecnologia, né? Uma nave. O cara construiu uma nave, né? Uma embarcação, Uma tipo embarcação, um né? navio de hoje, um submarino. Exato, um submarino, né? E aí ele guardou, alguns animais leva com ele, é o que se tem, e é muito da genética. E não foi só ele, a família dele, foram centenas de pessoas que ele leva com ele. Entende? Foram centenas de pessoas que ele levou. Por isso que após o dilúvio, só para adiantar aqui, né? Após o dilúvio, Enlil olha para a humanidade, olha para a terra, depois que baixam as águas, e vê que existem sobreviventes. Ele fica indignado, mas Enki vem e consegue convencê-lo de que foi um bem que ele fez. Que não poderia ter destruído. Mas chegaram a comum acordo, então. Chegaram. Ele ficou indignado com isso. Como que não morreram todos? E aí, dali pra cá, volta a ser, a terra a ser ocupada de novo, né, crescer a população, né, então aí vem essas divisões aí da terra, novamente, são divididos em setores, só que aí os príncipes, entre aspas, os filhos dos príncipes Anunnakis, começam a entrar em confronto bélico mesmo, começam a utilizar o humano e formar exércitos. Eles começam a trazer a figura das armas, começam a ensinar a fazerem armas, a fazerem espadas, a fazerem escudos. Realmente. Mas esse antagonismo puro ego não tinha uma. Não tinha motivo. Puro ego. Puro ego, por regiões. Uma região tinha mais ouro, a outra região não tinha. É o que nós lutamos hoje. A minha região é maior que a tua. Eu quero ser o rei. Eu quero mandar em tudo. O meu pai é o que tem direito a ser o príncipe, porque o Enki era mais velho que Enlil, mas ele era filho da concubina, e segundo as leis Anunnakis de Nibiru, quem tinha que ser o príncipe era Enlil. E Enki não tinha direito, porque ele não era filho da rainha. Então ele era, por ser o mais velho, ele teria direito a ser o príncipe, o rei, né? O futuro rei. Mas como ele era filho de uma concubina, o rei seria o mais novo que ele. Não seria o primogênito, né? Entendeu? Sim. Então, isso tudo causava um desconforto e um confronto, um antagonismo entre os filhos. Tá, e daí depois dessa situação do dilúvio que sobreviveu, de lá pra cá, chegou onde nós estamos hoje. Sem mais Anunnakis na Terra. Não, aí eles lutam entre eles, e aí o que acontece? O pior. Acontece o pior. Utilização de armas nucleares. Eles se matam quase todos. Mas essas se matam não, eles fogem da Terra, né? A figura de Sodoma e Gomorra, que quando fala na Bíblia que veio um raio do céu e destruiu Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, na minha visão, é uma representação de tudo que aconteceu na região. Na região onde hoje são os desertos de Saara, que são aqueles desertos ali do Líbano, de Israel, da Jordânia, Iraque, toda aquela região de areia, aquilo ali tudo foi lugares com vegetação, paraísos na Terra. Aquilo ali terminou. Aí a guerra acabou com aquilo tudo. Terminou com as guerras. Mas daí, no caso, essas bombas nucleares têm o mesmo potencial ofensivo das de hoje. De hoje, exatamente. Terminou com tudo, toda a vida ali naquela região. Não eram com a capacidade de destruir a Terra toda,
mas foram bombas nucleares com uma capacidade X de que destruía E determinadas aí regiões. quem sobrou, gerou quem nós somos hoje. Aí pessoas sobraram que não moravam ali, Aham. naquela região foi exterminada do mapa, virou tudo um areião. Muitas coisas dali foram destruídas, por isso que hoje há uma dificuldade, só o que sobrou foi feito em pedra. O que não tinha sido feito em pedra foi tudo levado pelas radiações, o aquecimento das bombas, né, pela potência, destruiu tudo pela potência das bombas nucleares, e eles foram embora da Terra. E desde então não tem mais Anunnaki na Terra. Salvo a genética, né? Só Eis a genética. questão. Eis a questão. Depois de um tempo, literaturas trazem que Marduk, que era filho de Enki, retorna para a Terra, porém ele se mantém o quê? Oculto. E, segundo teorias, nos dias de hoje, Ainda existe Anunnaki. nós estamos sob o crivo, sob o controle dessas facções ligadas a Marduk na Terra, que são os nossos controladores. Depois que tu falou pra mim, que eu conversei contigo, tive o primeiro contato, que eu dei uma pesquisada por cima ali, até vi que tem até teorias que diz que os Illuminati, né, são Anunnakis. Então, tem várias teorias, né? Várias teorias que são... Porque assim, ó, o homem, ele não inventa a figura do rei, da rainha. Da onde é que surgiu isso aí? Qual foi o pontapé inicial da gente considerar, por exemplo, lá o rei Leão não sei o que, lá da Inglaterra, né? Uhum. Felipe não sei o que, lá da França, né? Porque então, uma pessoa da vai onde falar, a partir de hoje eu sou rei. Exato. Não vai dominar todo mundo uma pessoa, né? Então, toda essa linhagem real vem dos Anunnakis. Cara, isso faz muito sentido, mano. Porque, tipo assim, ó, esse cara só pode ser descendente de um deus, porque como que um cara vai chegar, ó, a partir de hoje eu mando a porra toda, eu sou o rei, todo mundo tem que me obedecer. Como que uma pessoa vai convencer um grupo imenso de pessoas a obedecer ela? Só se vir uma ordem superior bem acima deles, né? Então isso faz sentido pra caramba, cara. Como a figura deles aqui causaria muito transtorno, eles são ocultos, os Anunnakis. Uhum. Mas eles têm representantes deles. Entendeu? Então eles têm representantes que são os que comandam muita coisa na Terra. Então, já estamos caminhando pro final. Então, a teoria diz que hoje, e você acredita nessa teoria de que hoje ainda existe Anunnakis na Terra? Existem. Porque assim, então, no comando. Nós estamos a 2025 pós-Cristo, né? Uhum. Para trás, 5.000. Mas um Shardon, que equivale a um ano para os Anunnakis, são 3.200 anos. Após Cristo, nós não passamos um Shardon, não um ano para eles. Então, eles chegaram aqui há 400 mil anos. O que nós estamos agora não é nada. Entende? Então, eles permanecem controlando. A guerra fez com que muitos deles fossem embora, abrissem mão da Terra, porque praticamente não sobrou nada aqui, mas outros, por motivos de controle da humanidade, permaneceram. E aí é da linha de Enki, que é um dos filhos dele, que é Marduk, que é os que foram os criadores da humanidade e que foram, no meu entender, pela interpretação que eu tenho desses livros, que foram os que permaneceram aqui junto com a humanidade. Mas na parte de controle, nos controlando, porque acreditando que são melhores que nós. Cara, é uma teoria muito louca, né? Entendeu? E faz sentido pra caramba. Mas, assim, o que se tem? Javé, Deus de Israel, seria quem? Enlil. Por isso que hoje nós temos esses conflitos, desse monte de gente do Oriente Médio, árabes, persas, tudo contra Israel. Por quê? Porque pertence à ala Marduk Enki contra a ala Enlil,
que é a ala de Israel. Consegue Entendi, claro, faz total sentido. captar? Cara, pô, nós estamos finalizando, eu quero fazer uma pergunta que tá na minha cabeça e eu tenho que fazer antes de não finalizar. Tu acha que a Bíblia, né, seguindo toda essa teoria aí que você acredita, que você defende, tu acha que a Bíblia foi escrita por quem? E qual foi o sentido de escrever a Bíblia? Do ponto de vista Anunnaki. Do ponto de vista Anunnaki, não existiu Bíblia. Não Então existe Bíblia. Foi criada pelo homem. O homem Foi criado escreveu. pelo homem. Eu acho que o homem tentou, pode até ser influenciado pelos Anunnakis, de construir alguma coisa, algum regramento, algum dogma, alguma doutrina que fizesse com que os partes da humanidade acreditassem e ficassem fiéis àquilo ali para poder controlá-los. E não se matasse todo mundo. Não fizesse mal uns pros outros. Porque a Bíblia Não, porque assim, ó, pega o bem, né? Ajudar as outras. Não fazer mal. Não, eu acredito o Novo Testamento, depois de Cristo, que Cristo vem para resolver os nossos problemas e conflitos. Cristo vem, Espírito de Cristo vem no homem Jesus e depois ele transmite para nós uma forma de realmente de nos salvar quando ele nos ensina a termos amor pelo próximo, para que nós não nos mate. Mas do Antigo Testamento, tu vê um Deus o quê? Onipotente no fato de ser o quê? Genocida, prepotente, egoísta, que manda matar. E não é só um Deus que você fala no Antigo Testamento. Você fala tanto da parte do Enki como do Enlil, do Marduk. Então pegam partes das histórias, fazem um compilado dessas histórias, confunde a cabeça de quem está tentando interpretar, confundem, juntam as histórias, um pouco é um pouco é outro. Tu não tem uma compreensão, se tu for ler a Bíblia de forma direta, tu não consegue compreender muita coisa, porque ela muda. E genocídios de criança, de velhos, não acredita em mim, mata. Invade uma cidade e mata todo mundo que está naquela cidade. Que Deus é esse? Bom, até hoje eu vejo pessoas evangélicas, enfim, né, de vários dogmas religiosos, propagando a ideia de que Deus é vingativo pra caramba, cara. Teve um vídeo que eu vi que eu não sei o que o cara falou lá, depois o cara morreu, o cara disse que, tipo, falou que era ateu, eu não lembro agora, tá, o contexto. Mas eu lembro que ele falou que era ateu e depois aconteceu um acidente com ele. Aí falou, ó, viu, duvidou de Deus. Caraca, eu não acredito nesse Deus aí, cara. Jó perdeu tudo. O Deus mata os filhos do cara, deu uma doença pra ele, ele perdeu toda a riqueza. Não é o Deus que eu acredito, cara, isso aí, cara. Entende? Que Deus faria isso? Que Deus mandaria matar o tu pegar filho. O teu filho, levar pra um morro pra provar que tem fidelidade, que é fiel a ele. Cara, se eu tenho meu filhinho lá, o Pedrinho, cara, se chega um ser de sair e diz pra dizer, ó, tu vai levar ele lá no morro e vai sacrificar o teu filho em adoração a mim, eu mando esse Deus bem longe. Pode mandar pro inferno, fala pra ele. Não, então me leva eu. Não vou matar meu filho por causa tua. Não existe isso aí. Então não é o Deus que eu acredito. Talvez não seja que tu acredite. Não é. E talvez as pessoas parem para pensar que esse não é o nosso Deus. Não faz sentido. Porque quando vem Cristo, vem para pregar o amor entre as pessoas. Quando é que Cristo mandou matar alguém? Quando é que Cristo foi um genocida? Quando é que ele influenciou número de determinadas pessoas? Tanto é que fizeram o que fizeram com ele, ele não levantou uma mão para reagir. Entendeu? Eu lembro que nós estávamos conversando aquela vez, falei, cara, o cara do bem, ele não propaga discurso de ódio, cara. Se defender, lutar, mas sempre de boa fé. Sempre pra proteger. Revidar, né? Não dar o primeiro soco. Cara. Tem que se defender. Mas não dar o primeiro soco, né? Então, assim, ó, eu né, já para finalizar, né, eu sou policial, tenho uma equipe, que inclusive Vossa Senhoria faz parte, né, da nossa equipe de instrutores, a equipe Lélios. A gente dá instrução na parte tática policial, mas o que a gente ensina é o policial a se defender.
O que a gente ensina são as pessoas, quando a gente dá curso de defesa residencial, é para que as pessoas se defendam, porque a maldade existe. Não adianta eu sentar na minha casa e começar a orar, não sei para quem, e um cara invadindo, não vai adiantar. Nós temos que agir. E Cristo traz isso pra gente, que nós temos que agir. Porque quando pergunto para ele, como é que nós vamos atravessar o deserto, Senhor? Os apóstolos, se nós só temos uma capa. Aí ele diz que o deserto é muito perigoso, e aí ele diz, venda a sua capa e compra uma espada. Mas é para quê? Para se defender. Isso é o que a gente prega quando a gente ensina outras pessoas a se defender. Né? A gente não está ensinando ninguém. O discurso é sempre de paz, né? É de paz. Mas às vezes nós temos que lutar pela paz. Temos que lutar. Temos que lutar pela paz. Tá? Então aí eu acho que já está encerrando. Tá, já né? está encerrando. Para fechar, se os Anunnakis pudessem falar com a humanidade hoje, qual que tu acha que é a mensagem que eles mandariam para nós? Você acredita que eles mandariam para nós? Eu acho que eles não gostam da gente. Tá? Eu acho que eles iam mandar outro dilúvio, permitir que a gente se extinguisse, tá? Sei lá, pelo ego deles, pela forma que eles são. Eles simplesmente dizer, se virem aí. Mas eu acredito que outros seres estão vindo para nós livrar dos Anunnakis. Porque se arrependeram de ter nos criado. Talvez Enlil tivesse certo. Né? Em que nos cria, mas não se dá conta que ele não é Deus. Ele não é um Deus. Ele jamais conseguiria nos criar de forma perfeita. Talvez se nós tivéssemos seguido a evolução, nós seríamos melhor hoje. Ou estaríamos evoluindo, né? Talvez um dia fôssemos melhor. Mas eu acredito em outros seres que aí todo mundo fala a volta de Cristo. Eu acho que talvez Cristo, ele, propriamente não volte, mas que ele mande alguém, uma figura, né? Para nós apoiar, porque quem tem que nos salvar somos nós mesmos. Tá? Então nós temos que parar para pensar, adquirir conhecimento. Quando esse Deus, entre aspas, esse Anunnaki, nos manda embora que tudo é no sentido figurado, né? Do Jardim do Éden, porque nós adquirimos conhecimento, é que o momento que nós começamos a adquirir conhecimento, nós fomos adquirindo a nossa liberdade. Então eu acredito que eles não queriam isso de forma alguma. Então a mensagem não seria muito boa. A mensagem não seria boa. A mensagem dos Anunnakis para nós seria: o problema é de vocês. Vocês que se matem tudo aí. Pô, isso é interessante pra caramba, porque geralmente quando as pessoas defendem alguma teoria com viés espiritual, religioso, defende dizendo que é bom, né? Esses criadores são bons. Do contrário, não, eu acredito que faz sentido, mas eles não são bons. Eu não defendo eles, eu defendo a teoria. O que é difícil de se ver, né? Geralmente quem defende a teoria defende a pessoa, a referência nessa teoria. Eu não sou adepto a Enlil, a Enki, a Anu. Eu acho que esses caras aí causaram muita coisa ruim para nós. Muita coisa ruim. Perfeito, Léo. Então, se despede, rapaziada aí, passa as tuas redes sociais para quem quiser te seguir. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. É muito difícil você falar nesse assunto, né, perante pessoas, numa roda de pessoas, é muito difícil. As pessoas... Já foi taxado como louco, maluco? Já. Aí, ó. Gênios e loucos e malucos vem um pouco a calhar, porque as pessoas, né, meus próprios colegas, né, tu é maluco de falar disso aí, né? Mas é o que eu acredito, né? Então, é o que eu analiso, eu estudo, como tu mesmo falou, eu não... Em Deus, esses caras, eles não são deuses, não. Eles são ruins para nós. Eles poderiam ter nos ajudado, poderiam nos ajudar hoje, mas não, eles preferem ficar de longe, né? Só vendo um jogar uma bomba em cima do outro, um estuprar o outro, as barbaridades que eu vejo na polícia, né? De pessoas sendo cortadas, de pessoas sendo trucidadas com crimes hediondos que não tem como entender que o ser humano é capaz de fazer aquilo ali, né? Então eu agradeço a oportunidade, né? Como eu já falei, tenho uma equipe de instrutores que a gente dá cursos
na parte de táticas policiais, defesas residencial, a PH de combate, que é o atendimento pré-hospitalar de combate, né? Então a gente está dando cursos aí, principalmente nos clubes vinculados aos clubes de tiro Tatical e 300, o 300 em Palhoça, o Tatical em São José. Então a gente está utilizando esses clubes aí para ministrar nossos cursos. E também tem um centro de treinamento de socorristas, resgatistas e bombeiros civis, que é o GRAT, Grupo de Resgate e Ações Táticas, GRAT, né? Que é uma escola de formação para quem quiser seguir essa parte aí de ajudar o ser humano, né? Seguir essa carreira da parte de socorrista, bombeiro civil e resgatista aí, pode contar conosco. Temos o site do GRAT, que é gratbrasil.com, e o meu Instagram, que é lelio.pcsc, tá? E o Instagram do GRAT, que é grat.treinamentos. Tá? Então, está à disposição do pessoal aí que quiser, né, conversar mais aí, estou à disposição também, me mandar algum e-mail, algum chat ali que a gente consegue conversar aí e destrinchar um pouco mais aí dessas teorias, tá? Padrão, pessoal, então tá aí, ó. Quiser, segue lá o Lélio nas redes sociais dele. Quer saber mais sobre os Anunnaki, chama o Lélio, tenho certeza que ele vai gostar pra caramba de falar vocês sobre esse assunto. Deixe seus comentários aí, o que você acha, se você já tinha ouvido falar, se faz sentido. Se não faz, fique à vontade para botar o ponto de vista de vocês. Obrigado, Lélio, pela presença aqui. Pô, papo bacana pra caramba, aprendi pra caramba. É claro que é uma síntese, né? Senão nós ia ficar dias aqui falando sobre essa teoria. Crônicas da Terra são os livros, uma das coleções de Zacarias City, Crônicas da Terra, são 5 volumes. Aí, não tem como falar tudo isso em 1h30, 2 horas, né? Pessoal, obrigado pela participação aí. Curte, compartilha aí esse assunto muito louco. Eu tenho certeza que vão chamar você de gênio, de louco, não sei, mas a ideia é disseminar aí conhecimento. Obrigado pela parceria, tamo junto, valeu! Tamo junto, um abraço.